Deixa eu compartilhar uma palavra que Deus botou no meu coração para essa noite. Uma palavra que tem queimado no meu coração esses dias. Eu quero convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra. Costumo dizer que um bom metodista lê a Bíblia de pé. Amém? Salmo 85, verso 6. É a palavra que Deus botou no meu coração. Salmo 85, verso 6. E o último aviso, quando você vai se levantando, é que eu estarei esperando por vocês amanhã na nossa célula da rede de casais. Irmãos, tem sido um tempo tão especial, tem sido um tempo tão abençoado. Nós acreditamos que casais fortes, nós teremos uma igreja forte. Casamentos fortalecidos, nós teremos uma igreja fortalecida. Nosso maior desejo é que você que é casado, está conosco, venha amanhã para a rede de casais. Deus tem uma palavra muito especial para que eu possa liberar o teu coração amanhã. Então venha, às 19h30, eu espero por vocês. Salmo 85, verso 6, diz assim: acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mais uma vez, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Amém? Fecha os olhos. Pai, nós te damos graça a essa noite. Estar na tua casa sempre é um privilégio, Senhor. Entrar na tua casa é entrar em um lugar de possibilidades. Possibilidades de cura, de renovo, de batismo com o teu Espírito Santo. Entrar na tua casa é correr risco de nunca mais sermos as mesmas pessoas. Porque quando nós entramos na tua casa, nós entramos em um lugar de possibilidades reais, Senhor, de vivermos um novo tempo, uma nova história, de ampliar a visão, de alcançar os teus propósitos. Entrar na tua casa também é se dar a oportunidade, Senhor, da vocação despertar em nossos corações. Eu acredito que aqui em Palmeiras o Senhor já levantou e vai continuar levantando homens, mulheres, jovens, diferentes, relevantes para servir o reino. Pai, fala conosco. Que essa palavra não seja apenas uma pregação de um domingo à noite, mas que essa palavra encontre um lugar em nossos corações, pois precisamos, Pai, dessa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, Deus. Nós estamos diante de um texto. Eu quero chamar a atenção para esse texto. Um texto tão rico que traz alguns ensinamentos que podem mudar não só a nossa história, mas também o destino das nossas vidas. Nós estamos diante de um texto que foi escrito num momento muito especial para o povo de Israel. Foi o período de uma restauração nacional. O povo estava vindo após o exílio, o povo estava vindo de um momento muito difícil após enfrentar a disciplina de Deus. A gente conhece a história. O povo não ouviu, o povo não obedeceu, o povo não voltou para o Senhor, e a consequência foi 70 anos de cativeiro. 70 anos aonde o povo forte do Senhor andou de cabeça baixa. Foi um período muito complicado, muito difícil, um período de muita dor, porque o povo forte do Senhor agora estavam vivendo, queridos, exilados, longe da sua pátria, carregando sobre si um jugo, e tudo isso fruto da desobediência. E esse texto, querido, sabe, ele é um texto assim muito rico, porque o salmista ele vai compreender que a volta para a terra não significava necessariamente a volta para Deus. Ou seja, 70 anos cativos, agora voltam para a sua terra, e agora o salmista vai declarar isso: Senhor, nos aviva, porque eles entenderam que a volta para casa não estava significando
buscando uma volta para Deus. Eu não sei se você sabe, querido, mas é possível construir muros sem altar. Viu? É possível restaurar a cidade sem restaurar o coração. Por isso, os filhos de Corá, eles levantam um clamor que atravessa o século e chega até a nós essa noite. Acaso, Senhor, não nos renovarás a vida? Esse foi o clamor. Esse foi, querido, o pedido dos filhos de Corá. Este foi o salmo que atravessou o século. Senhor, nós precisamos de renovação, nós precisamos de restauração. Nós voltamos para casa, mas ainda não voltamos para Ti. Nós construímos muros, mas ainda não construímos o altar de Ti. E essa palavra, querido, ela queimou em meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo, sabe, quando a gente sempre fala sobre isso, um tempo de muitas possibilidades. Nós estamos vivendo um tempo diferente de quando nós éramos mais jovens, um tempo de possibilidades reais, um tempo de muito avanço de tecnologia, um tempo onde as informações estão aí em todos os lugares, em todos os lados. A gente pode encontrar informações daquilo que nós queremos na palma das nossas mãos, ligando no telefone. Mas a grande pergunta que cabe a mim e você essa noite é: apesar de todos esses avanços tecnológicos, a vida em nós, querido, nós melhoramos quem somos. Eu estava conversando um dia desse que as igrejas hoje é muito diferente do tempo que eu era adolescente. Que bom que as coisas mudaram. Que bom que as igrejas hoje têm a tecnologia, tem som de excelência, tem um ambiente como esse, tem ar-condicionado. Que bom que as coisas mudaram e evoluíram. Muitas coisas de verdade mudaram, mas a grande pergunta que eu sempre faço é: mas princípios e caráter, a igreja evoluiu? E eu te digo que não. Nós mudamos sistema, culto, ambiente, mas nós estamos, querido, regredindo no que diz viver princípios da palavra, no que diz caráter, vida com Deus, santidade com Deus. Nós não evoluímos, nós não crescemos, nós não melhoramos, nós não avançamos. E sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus compartilhou hoje, querido, ao meu coração. Porque o clamor do salmista, ele continua ecoando em nossas vidas. O clamor era: Senhor, vivifica-nos, restaura-nos, traz vida novamente. É esse clamor que precisamos ter em nossos lábios todos os dias, porque se entendemos Deus como aquele que pode preencher e trazer contentamento aos nossos corações, então ficar longe desse Deus sempre é correr perigo, sempre é correr risco, sempre é colocar as nossas vidas em situações complicadas, porque a oração e o clamor, querido, dos filhos de Corá, ela chega até o nosso coração, e eu acredito que esse tem que ser o clamor da igreja em Palmeiras, esse tem que ser o clamor dos pastores, esse tem que ser o clamor da liderança, esse tem que ser o clamor dos irmãos. Senhor, vivifica-nos, renova-nos, enche-nos da tua presença, Senhor, nos completa novamente, porque muito mais do que ambiente agradáveis, nós queremos a tua presença, nós queremos o fluir do teu Espírito, nós queremos a visitação da tua glória, nós queremos o mover do teu agir. É isso que precisamos clamar, irmãos. É esse clamor que precisa estar em nossos corações. Vivifica-nos outra vez, Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua história. Eu digo sempre que nós podemos olhar no semblante, nós podemos sorrir, nós podemos brincar, nós podemos conversar, nós podemos até apertar as mãos, mas só Deus sabe como estão os nossos corações.
O Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. E antes que a palavra nos venha à boca, Ele já sabe até o que vamos falar, ou seja, Ele sabe tudo sobre nós. E se de repente, querido, você não está bem, se de repente você entende que falta alguma coisa, quem sabe essa noite é a noite que você também clamar ao Senhor e dizer: Senhor, vivifica-me de novo, me renova de novo, restaura o meu coração outra vez, Senhor, me dê mais da tua presença, Senhor. Porque, querido, esse salmo ele vai trazer uma verdade, sabe? Que toda restauração começa quando a igreja reconhece que perdeu o vigor espiritual e volta aos seus olhos para aquele que é a fonte da vida. Então, se nós reconhecemos que perdemos o vigor espiritual, se nós reconhecemos que já não somos mais os mesmos, se nós reconhecemos, querido, que não estamos mais como Deus nos chamou para estar, então é preciso voltar os nossos olhos para a fonte que é o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas nós, como metodista, eu quero trazer isso ao teu coração, porque no ano de 24 de maio de 1738, na rua Aldegaste, a Bíblia diz que o Wesley teve uma experiência com o Senhor. Ele chegou naquela reunião de oração, e quando alguém estava ministrando a palavra, falando sobre a carta de Romano, comentário de Martinho Lutero, e quando Wesley naquela reunião ouviu aquelas palavras, ele já era crente, ele já pregava, ele já ministrava, ele já era pastor, mas quando ele chegou naquela reunião, e quando ele teve, querido, uma experiência com o Senhor, ele disse que sentiu o seu coração aquecido, e depois daquela experiência, a vida dele nunca mais foi o mesmo, ou seja, a vida dele tocou em milhões de pessoas. Querido, a França não foi mais a mesma, a Europa não foi mais a mesma, a Inglaterra não foi mais o mesmo, os Estados Unidos não foi mais o mesmo, porque o homem teve uma experiência com Deus e teve o seu coração aquecido. Eu quero convidar você com todo carinho a levantar a sua mão para o alto e dizer para o Senhor: Senhor, me renova de novo, me vivifica de novo, faz outra vez, Senhor, enche meu coração da tua presença, mais de ti em mim, Senhor. Porque se o nosso clamor alcançar o coração de Deus, querido, nós não seremos mais os mesmos. Essa foi, querido, a palavra do Espírito de orar: Senhor, nos renova de novo. Nós voltamos para casa narrando a tua presença. Nós estamos reconstruindo os muros, mas não reconstruímos o altar. Nós estamos cantando canções, mas ainda não conseguimos adorar a Ti. Havia um clamor, havia um desejo, havia uma busca, havia, querido, saudade da presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu acredito que todos nós sentimos saudade da presença do Senhor. Mergulhar nas águas profundas do Senhor, queridos. Experimentar, de ouvir a sua voz, experimentar da sua direção, querido, desejar mais sobre Ele. Mas o grande problema é que muitas vezes, por não clamar por uma renovação, nós vamos nos acostumando. E o grande problema, querido, é que nós, seres humanos, nós acostumamos com qualquer ambiente. Nós reclamamos uma vez, reclamamos duas vezes, reclamamos três vezes. A quarta, quinta, nós já nos acostumamos. E a pior coisa é se acostumar, querido, viver sem a presença poderosa do Senhor. A pior coisa, querido, é entender que agora eu estou na igreja, mas a presença do Senhor já não é mais uma realidade da minha vida. E como isso acontece, pastor? Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. A primeira coisa é que o cansaço espiritual, ele começa quando nós, querido, nos distanciamos da fonte.
E quando eu falo fonte, eu falo de Deus. Sabe? Quando nós vamos aos poucos nos distanciando de Deus, querido, nós somos tomados por um cansaço espiritual. Jeremias capítulo 2, verso 13, ele diz assim, ó, o meu povo, Jeremias diz, ele cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, para se apegar a cisternas que não podem produzir nada. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós somos tomados por um cansaço. Porque toda água parada, querida, ela começa a perder sua pureza. Assim também na nossa alma. É importante que você tenha esse nível de entendimento quando nós diminuímos a nossa oração. Quando a Bíblia passa dias fechada, quando o culto se torna uma obrigação, quando servimos mais por hábito do que por amor, a alma ela começa a secar. Isso não acontece de um dia para o outro, viu? É um processo silencioso. O pior estado espiritual não é quando alguém caiu, querido. É quando não percebe que está distante de Deus. Esse é o pior estado das nossas vidas. Nós vamos nos distanciando. Nós vamos permitir que a Bíblia se mantenha fechada sem nos debruçar para ler. A oração já não é mais um hábito. O comprometimento com a igreja se tornou apenas uma obrigação. A água parada, ela perde a sua pureza, e quando nós deixamos de viver a intensidade do reino, querido, nós começamos então a nos distanciar da fonte. Talvez hoje existem pessoas assim, querido, sabe? E de repente chegou aqui, pessoas que ocupam seus lugares, mas perderam a alegria da presença do Senhor. O Senhor não quer apenas a nossa presença, Ele deseja o nosso coração. 12, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, ó, nada substitui a presença de Deus. Onde ela falta, tudo perde o seu verdadeiro valor. Nada substitui a presença do Senhor. Nada que é capaz de nos preencher como Deus nos preenche. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou, eu não sei o seu nível de distanciamento, mas eu creio que essa noite pode ser a noite de você voltar a clamar e dizer, Senhor, me vivifica novamente, me restaura novamente, Senhor, me alimenta novamente, me fortalece novamente, porque esse tem que ser o nosso clamor. Segunda coisa, irmãos, a rotina religiosa, ela nunca produzirá avivamento. E esse é o grande perigo do nosso tempo, sabe? Essa rotina religiosa, eu vou à igreja, eu volto para casa, eu tenho já algumas coisas que eu estou acostumado a fazer, ou seja, religiosamente eu vou cumprindo algumas obrigações, e esse é o grande perigo do nosso tempo. Mateus capítulo 15, verso 8 diz assim, ó, este povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o perigo não é apenas abandonar Deus. O perigo é continuar praticando a religião sem relacionamento. E naquele tempo, Israel estava oferecendo sacrifícios, eles continuavam a frequentar o templo, mas Deus dizia que seus corações estavam longe. O culto, ele perde seu poder quando deixamos de encontrar Deus nele. A oração, ela perde a sua força quando vira apenas repetição. O Espírito Santo, ele nunca foi enviado para manter a tradição, querido. Ele veio para gerar vidas.
O Espírito Santo ele veio para gerar vida. A igreja ela precisa mais do Espírito Santo do que qualquer estratégia humana. Eu acabei de dizer, nós vamos pensar e vamos construir uma escola ministerial, querido. É importante, é relevante, é bom, mas a igreja em Palmeira, nós precisamos ainda mais do Espírito Santo sobre esse lugar. Deus não use estratégias, Deus use pessoas. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Eu quero profetizar: Deus ungiu você para um tempo novo na sua história. Ele não vai ungir estratégia, Ele não vai ungir, querido, sabe, aquilo que nós estamos planejando. Ele vai ungir você, e através da sua vida, Palmeiras vai viver um outro tempo. Nós precisamos não apenas de bons cultos, nós precisamos da presença poderosa do Espírito Santo sobre esse lugar. É clamar forte de novo, Pai. Enche a casa com a tua presença. Wesley, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: acendam o fogo de Deus e as pessoas virão para ver você pegar fogo. Então balance teu irmão e diga: se incendeia, enche-se da presença do Senhor, seja renovado por esta unção, e as pessoas vão vir para Palmeiras ver você pegar fogo na presença do Senhor, queridos. E quando nós estávamos pensando sobre essa palavra, sobre o Salmo 85, verso 6, sobre a declaração de Corá: Senhor, vivifica-nos de novo, enche-nos de novo. Eu estava dizendo: Senhor, é isso que eu preciso, é isso que a igreja de Palmeiras precisa, é essa direção que Deus está me chamando para viver. É esse clamor que precisa sair dos nossos lábios. Porque se o Senhor, querido, nos renovar, nos vivificar, nós vamos voltar, querido, a ter os olhos brilhando novamente. E como começa, pastor, o processo dessa mudança, querido? A primeira coisa é com arrependimento. É interessante você entender que arrependimento, escuta, é diferente de remorso. Remorso é aquilo que nós sentimos quando fazemos alguma coisa de errado, quando nós machucamos alguém, quando nós ferimos alguém, quando nós traímos alguém, quando nós perdemos oportunidades. Nós sentimos remorsos, nós dizemos: olha, eu poderia ter aproveitado, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter enviado de uma outra forma. Isso é remorso. Agora, arrependimento não. O arrependimento, querido, é quando nós entendemos que ferimos a santidade de Deus. Remorso é deixar de fazer. Arrependimento é: Senhor, eu pequei contra ti, eu feri a sua santidade, e eu não quero mais viver isso novamente. Quando a gente lê o texto, irmãos, o salmista, ele primeiro reconhece sua necessidade, depois ele clama. Não existe avivamento sem quebrantamento. O orgulho, ele impede o mover de Deus, mas a humildade abre espaço para a sua glória. 2 Crônicas 7,14 diz assim a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Observe a ordem desse texto, irmãos: humilhar, orar, buscar e obedecer. Então Deus responde, sabe? Se nós queremos viver um tempo novo, não só no coletivo, mas também no individual, se nós entendemos o tempo como um tempo de nos achegarmos mais a Deus, nós vamos precisar então nos arrepender. E de repente você pode dizer: pastor, mas eu não fiz nada de errado. Mas o arrependimento não é porque nós não fizemos nada de errado. O arrependimento é porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. É porque os nossos olhos não estão mais fitos nele.
O arrependimento não é porque eu fiz besteira, não. O arrependimento é porque, Senhor, os dias passam, as horas passam, e eu não consigo me aproximar mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença, irmãos. Toda a renovação verdadeira, ela começa diante do altar. Escuta isso. Porque para mim isso é muito relevante. Antes de Deus mudar a igreja, Ele muda pessoas. Antes de transformar cidades, Ele transforma corações. Porque o maior avivamento começa quando cada crente tem coragem de dizer: Senhor, começa em mim. Se nós em Palmeiras decidimos em nossos corações dizer: Senhor, começa a mudança em mim. Que eu seja, Senhor, usado por uma grande mudança que vai acontecer nessa igreja. Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante. Na verdade, ele afirmou isso. Toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Nós vivemos um tempo de muitos argumentos. E quem é bom de argumento é bom de arrependimento. Nós vivemos um tempo de muitas justificativas. Nós sempre temos uma resposta pronta. Nós sempre temos um porquê. Nós sempre temos um mais. E temos pouca coragem de nos arrepender diante do Senhor. A grande mudança que precisamos viver, tanto no individual quanto no coletivo, ele começa pelo caminho, querido, do arrependimento. A segunda coisa, uma igreja que busca ser vivificada, ela precisa caminhar pela palavra e pelo amor. Mas eu não falo um amor cantado, eu não falo um amor desenhado, eu falo um desejo de mudança que tem que acontecer dentro do nosso coração. Atos, no capítulo 2, porque para mim esse é o maior sucesso de igreja, é Atos capítulo 2. Porque Atos capítulo 2 é o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo. E o que acontecia numa igreja cheia do Espírito Santo, querido? Eles perseveravam. O que é perseverar? É não desistir. O que é perseverar? É se levantar mesmo quando tudo diz que não. O que é perseverar, querido? É levantar a cabeça quando tudo em volta não faz mais sentido. O que é perseverar? Eu continuo acreditando, porque eu sei, é Ele que tem a última palavra. Eles estavam, querido, sabe, na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam ouvindo os ensinos. Não é a revelia. Não é cada um faz o que quer fazer. Eles estavam ali sendo ministrados, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia comunhão, ou seja, querido, todos estavam juntos. Eles repartiam pão, eles estavam juntos em oração. E o Espírito Santo nunca separa aquilo que Deus uniu. Nós falamos de muitas coisas, de muitos anseios dos nossos corações, mas eu acredito que quando nós, aqui em Palmeiras, vivemos um grande avivamento bíblico, querido, isso vai trazer amor, perdão, unidade, serviço e fidelidade às Escrituras. Hoje, escuta, porque nós que somos pastores, é muito mais do que trazer apenas uma palavra, irmãos. A nossa palavra também precisa ser pedagógica, para ensinar você, querido, a desejar viver um novo tempo e uma nova história. Hoje, existem muitas pessoas procurando experiências sem profundidade bíblica. Nós queremos ver muitas coisas, nós queremos ouvir muitas coisas, nós queremos sentir muitas coisas, nós queremos fazer muitas coisas, mas não existe profundidade bíblica para fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas o verdadeiro mover do Espírito Santo sempre nos conduz de
volta para a palavra de Deus. Eu acredito que nós, aqui no Palmeiras, a começar pelos pastores da igreja, pela liderança da igreja, nós precisamos voltar a amar a palavra. Voltar a amar a palavra. Nós precisamos voltar a discipular pessoas. É a forma de fome, irmãos. E isso é uma regra que não muda. As pessoas que ganharmos para Jesus, elas vão ser parecidas conosco. E a grande pergunta é: quem somos no reino? Porque às vezes nós convidamos, às vezes nós trazemos, às vezes até pegamos pelas mãos, mas não conseguimos manter alinhados nossos corações. Nós precisamos voltar a cuidar das famílias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. E como metodista, eu quero trazer isso com muita clareza. Nós cremos no meio da graça, nos meios da graça. O que é isso, pastor? A oração, a palavra, a ceia do Senhor, a comunhão, a santidade. Não como rituais vazios, mas como instrumentos pelas quais Deus alimenta e fortalece o seu povo. Tem uma frase que eu gosto muito de Paul Hoff. Ele diz o seguinte: a igreja é igreja somente quando existe para servir os outros. Eu quero terminar o último tópico dizendo que, como Deus vivifica o seu povo, o bairro percebe. Porque uma coisa é falar, irmãos, outra coisa é buscar o Senhor e fazer como os filhos de Corá e orar: Senhor, nos vivifica, nos renova, nos restaura, para que o teu povo se alegre em ti. Essa foi a oração, esse foi o clamor de Corá. Foi isso que deixou registrado lá no Salmo 85:6, para que o povo se alegre em ti. Nós precisamos ser vivificados, renovados. Traga a sua vida de novo, querido. Porque a alegria espiritual não é emoção superficial, irmãos. A alegria espiritual não é, querido, sabe, uma emoção superficial. Não é uma alegria de um culto, é a alegria constante da salvação em nossos corações. Não é uma noite, não é um culto, não é um show, não, querido. É permanecer com a alegria da salvação do nosso coração. Isso é alegria espiritual. É isso que, como igreja, nós precisamos buscar, irmãos. Essa alegria constante, essa alegria permanente, é sequência da presença de Deus. Uma igreja renovada, irmãos, deixa de viver reclamando e ela passa a testemunhar, a servir, a evangelizar, a amar, a influenciar. O avivamento nunca termina dentro das quatro paredes. Eu creio nisso. Que esse avivamento invade as ruas, casas, famílias, bairros, cidades, porque foi assim em Jerusalém, foi assim na Reforma, foi assim no movimento metodista, e continua ainda sendo assim. Isaías declara lá em Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu acredito, irmãos, que Deus deseja levantar uma igreja do pastor. Deus deseja levantar uma igreja que não apenas sobreviva a tempos difíceis, mas uma igreja que brilhe em meio à escuridão. A igreja metodista em Palmeiras, ela foi chamada para ser luz nesse bairro, esperança para as famílias, abrigo para os cansados e voz profética para a cidade. O povo renovado pelo Espírito Santo não vive para si, mas vive para revelar a Cristo. Eu concluo dizendo, querido, o clamor, escuta, o
clamor do Salmo 85, ele continua atual. Senhor, vivifica-nos, renova-nos. Talvez existe hoje no nosso meio pessoas que perderam o entusiasmo da fé, servem, mas estão cansadas, oram, mas sem expectativa, cantam, mas sem alegria. E Deus trouxe essa palavra aos nossos corações não para nos condenar, Ele trouxe essa palavra aos nossos corações para nos trazer de volta para a fonte de Deus. O mesmo Deus que restaurou Israel, o mesmo Deus que aqueceu o coração de John Wesley, o mesmo Deus que derramou o seu Espírito sobre a igreja em Atos, é o Deus que continua vivificando o seu povo. Que este clamor da igreja metodista em Palmeira, irmãos, alcance o coração de Deus. E esse clamor é: Senhor, nós queremos viver. Vivifica-nos de novo. Renova a paixão pela tua presença. Senhor, fortalece a nossa comunhão. Senhor, reacende o fogo do altar. Senhor, faz de nós uma igreja alegre em Ti e transporta o Teu amor aqui na Praia do Siqueira, Senhor, em Palmeiras, em Cabo Frio. Querido, é esse que tem que ser o nosso clamor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus.